A medida que será pleiteada pelo governo federal é por conta dos constantes constrangimentos e extorsões praticados pela Guarda Nacional e Exército aos turistas brasileiros nas estradas que levam ao país vizinho. Ao participar de uma audiência pública em Brasília, o deputado Abdala Frache criticou o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores, que alegou total desinformação sobre o caso. A coisa que mais nos causou estranheza foi que o presidente da Assembleia de Roraima se pronunciou, nós nos pronunciamos em nome da Assembleia Legislativa do Estado, outros deputados falaram a respeito do assunto, e quando chegou na hora do Itamaraty se pronunciar, eles simplesmente usaram o lema da gestão do governo federal nos últimos 12 anos, né? Aquele dogma, aquele que é o símbolo maior do governo do PT nesses 12 anos. Ele simplesmente virou para os deputados e disse que o Itamaraty não sabia de nada. Nós tivemos a oportunidade de enviar ao Ministério das Relações Exteriores uma farta documentação com material divulgado na imprensa, com depoimentos, com relatos de pessoas que passaram constrangimento nessa viagem até Margarita. Então, não se justifica esse posicionamento e essa desculpa do Ministério das Relações Exteriores de que não tinha conhecimento disso. 9 matérias entre mensagens governamentais, decretos legislativos e projetos de lei foram aprovados por unanimidade na Assembleia nesta quarta-feira. Entre eles, o que cria o Fundo Estadual de Regularização Fundiária e o que estabelece regras específicas para o repasse de verba pública às organizações não governamentais voltadas ao serviço social. Fruto de discussões que aconteceram não só neste parlamento, mas, por certo, em outros organismos públicos. O que pretendemos com isso? Dar maior transparência, maior segurança, mas não permitir que haja qualquer tipo de interrupção no importante e necessário trabalho que esses parceiros da sociedade amazonense desenvolvem. Se não fosse o trabalho, se não fosse o envolvimento, se não fosse o comprometimento de cada um e de cada uma que aqui nesse plenário está, esse dia não teria sido possível. Portanto, a vitória é de vocês. A vitória são das famílias que, por certo, nesse momento, estão agradecidas. A legislação era completamente incongruente com os objetivos, tanto do poder público como das instituições parceiras nas diversas funções que elas ocupam e que são fundamentais, desde a rede de proteção à criança e adolescente, as ações socioambientais, a proteção ao idoso. É um olhar diferente do governo para exatamente contemplar essas organizações, essas entidades que têm uma atuação e têm uma política pública que realiza através das orientações e da ajuda financeira do governo do Estado. Vereadores de Tefé e Barcelos vieram à Assembleia Legislativa para debater, junto ao Centro de Cooperação Técnica do Interior, a atualização das leis orgânicas dos municípios. Os parlamentares aproveitaram para pedir apoio da Casa Legislativa às dificuldades enfrentadas no interior com a enchente. Tefé e Barcelos vieram assinar o termo de cooperação técnica com o Secote, o presidente das casas, com o presidente José Neto, e aproveitaram a oportunidade para aclamar o apoio do deputado José Neto sobre 2 problemas que aflige o município. Isso para nós, isso é um projeto brilhante. Quero aqui mais uma vez ressaltar o trabalho, né, da Assembleia em fazer isso. Uma parceria com os municípios, a gente está vendo que está tendo uma interação entre a Assembleia e as câmaras do município, isso é algo inédito. Quero parabenizar o presidente Josué por dar continuidade, né, nesse serviço. Mas nós estamos vivendo um problema agora que está fugindo da parte de execução do município, e nós estamos vivendo um momento das cheias dos rios. Tefé tem aproximadamente hoje quase 3.000 famílias, né, que estão nessa vulnerabilidade social, e eu entendo, né, estou convencido que o município não tem capacidade financeira para suportar e para suplantar toda essa demanda, e estou vindo aqui com o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, para que ele possa provocar esse assunto mediante ao governo do Estado, para que a gente possa ter uma solução aos nossos munícipes. Essa iniciativa ela é muito válida. Nós precisamos muito que esta Casa Legislativa, né, ela nos apoie. Precisamos fazer a revisão do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica, bem como do nosso plano diretor. E parabenizar o presidente da Casa por estar dando continuidade a esse projeto, onde ganha é o município.
O deputado Marcos Rota propôs hoje a criação de uma frente parlamentar para debater as questões da Zona Franca de Manaus. Na avaliação de Marcos Rota, os debates em prol do polo industrial não podem acontecer apenas quando há risco iminente ao modelo econômico. A defesa da Zona Franca de Manaus, a proteção da Zona Franca de Manaus, a blindagem da Zona Franca de Manaus não pode ser feita de forma sazonal. Nós temos que sair dessa posição de defesa e partir para o ataque, né? Mostrar ao Brasil que nós temos um polo industrial pujante, que gera milhares e milhares de empregos, que arrecada bilhões para o país, que é o responsável por 98% da floresta preservada. Enfim, nós precisamos mostrar ao Brasil tudo aquilo que nós já sabemos sobre a importância do polo industrial de Manaus. O governo do estado assina acordo com os bancos do Brasil e da Amazônia para beneficiar produtores rurais no Amazonas. O contrato garante mais de 300 milhões em linhas de créditos e dá condições para ampliar a produção, incrementar o nível tecnológico e dinamizar a economia no interior. Deputados da Assembleia destacaram a ação do Executivo. E o que nós assinamos hoje aqui é exatamente um acordo para facilitar o acesso a esse recurso. Portanto, eu fiz uma conta elementar e vou repetir para vocês. 500 técnicos no campo, só para assistência técnica, que é o plantel do IDAM e mais do Residência Agrária, é possível alcançar 50 mil famílias, ou seja, 250 mil pessoas. Se cada um fizer apenas a metade do que tem a obrigação legal de fazer, nós alcançaremos 25 mil famílias. Portanto, isso é o maior investimento que o Amazonas já fez em toda a sua história, de maneira organizada, no setor primário amazonense. Nós começamos a enxergar que o interior ele é importante para o fortalecimento da economia do estado do Amazonas e que ele tem solução sim. A piscicultura tem dado demonstrações claras dessa situação, então é importante, foi uma ação importante e temos certeza e torcemos muito para que venha deixar muito recurso para o nosso estado e venha viabilizar a economia do nosso pequeno produtor. Não é tão fácil como as pessoas imaginam. Você tem mesmo o manejo, o efeito florestal, às vezes, o próprio manejo, às vezes é fechado esse manejo porque sempre tem uma questão que não está certa. Então, fora a regularização fundiária, que não acontece no nosso estado, por uma razão simples, é uma política internacional de não deixar regularizar áreas na Amazônia para que a gente não possa ter acesso a crédito e aí o produtor não possa fazer o seu trabalho na terra. Então, essas dificuldades são grandes, mas a gente tem que criar alternativas e essas alternativas, para mim, estão na saída principalmente na produção de peixe, em tanques escavados e na produção agrícola em áreas que hoje a gente pode trabalhar em cima dessas, mas é preciso assistência técnica e financiamento para isso. Foi lançado aqui recursos hoje na ordem de 300 milhões de reais para ser aplicado especificamente aos produtores rurais do nosso estado. Então, repito, é o início do desenvolvimento do programa Amazonas Rural Sustentável, que entendemos ser o maior programa já existente em nosso estado. O que precisamos agora é colocarmos em prática. 40% dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Manaus enfrentam a desnutrição. A denúncia foi feita pelo deputado Sidney Leite na Assembleia Legislativa. O parlamentar considera a situação preocupante, tanto na questão da saúde quanto no aprendizado. Isso, obviamente, representa que um número significativo da população na cidade de Manaus está desnutrida. É o que indica essa reportagem. Nós pegamos indicadores ligados ao Ministério da Saúde e também a órgão de pesquisa que demonstram que criança com idade inferior a 5 anos, esses indicadores estão na faixa de 8%, com menos de 5 anos. Então, nós vamos solicitar essas informações do Ministério da Saúde, como também da Secretaria Municipal de Saúde, porque em si, isso sendo verdadeiro, isso é muito grave, isso é muito sério. E se isso está ocorrendo na cidade de Manaus, eu não tenho dúvida que no interior é muito pior. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu manter a validade do concurso público do Corpo de Bombeiros, realizado em 2009 pelo governo do estado. Os aprovados, que até hoje não foram nomeados, chegaram a procurar os parlamentares da ALEAN para intervir em favor da causa. Hoje, o deputado Cabo Maciel falou sobre a decisão do TJ.
tenho conversado com o chefe da Casa Civil, do governo, tentando o chamamento não só dos concursados da Polícia Militar, mas do Bombeiro Militar também. Nós temos as duas instituições que têm um cadastro reserva e que esses concursados precisam ser chamados. Por quê? Porque as instituições estão passando por imensas dificuldades pela falta de efetivo. Em visita ao município de Silves, o deputado José Ricardo constatou problemas na área de saúde, educação e segurança. O parlamentar fez as denúncias em plenário e vai encaminhar as demandas ao Poder Executivo e ao Ministério Público. A única escola estadual, uma escola com quase 1000 alunos, faltando quase tudo, né? Poucos funcionários, biblioteca fechada, lá a quadra coberta, ela tem problemas sérios por conta das chuvas, vazamentos, telhado com problema e impedindo a utilização para as atividades físicas e outras atividades. É uma escola que precisa de uma intervenção do Estado. Nós vamos encaminhar para a Secretaria de Educação para conhecimento e cobrar providências. E da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Luiz Castro apontou inúmeras dificuldades no município de Envira. Segundo o parlamentar, a cidade enfrenta problemas no abastecimento de água. O número de agentes de saúde também foi reduzido. O município de Envira tem sido penalizado ao longo dos últimos 8, 10 anos pelo abandono do governo do Estado. O governo do Estado, no primeiro momento por questões políticas, por divergências políticas com o prefeito da época, ele simplesmente relegou o município de Envira ao esquecimento, a ponto de penalizá-lo com a proibição de fazer convênios com a prefeitura, com um atraso na obra do hospital de mais de 10 anos, com a não conclusão do aeródromo de Envira por mais de 10 anos. A prefeitura não terá recursos financeiros, então nós estamos cobrando do governo do Estado um investimento para perfurar poços e ampliar a capacidade de reservatório e de distribuição dessa água com tratamento, com garantia de água de qualidade. Eu recebi informação que esses agentes de saúde estão se deslocando para Irunepé e acredito que essa casa tem que procurar também os órgãos de controle externo para que providências urgentes sejam tomadas. 3 de junho de 2013, primeira segunda-feira do mês, estamos na metade do ano e você acabou de assistir a um resumo dos principais fatos que marcaram o Parlamento Estadual na última semana de maio. E o convênio para a operação do programa Águas para Manaus voltou a ser a pauta principal do Parlamento nesta segunda-feira. Uma audiência pública proposta pelo deputado petista José Ricardo trouxe a debate todos os atores envolvidos no processo de municipalização do PROAMA. A principal ausência notada foi a da empresa concessionária Manaus Ambiental. E no plenário Rui Araújo, uma sessão especial foi realizada em homenagem à Semana do Meio Ambiente. O evento foi proposto pelo deputado Luiz Castro, do PPS. Maiores detalhes você acompanha às 8h30 no telejornal Alean Notícias ou no portal em www.alean.gov.br. Uma ótima tarde para você e até amanhã.